Hoje eu vou falar sobre classes. Vou falar um pouco sobre classes, não vou falar muito sobre classes. Por que eu não posso falar muito sobre classes? Eu teria que explicar a orientação a objeto, que é um modelo de programação, certo? E orientação a objeto é um assunto que leva muito tempo para se falar sobre ele. Tem que se mostrar muita coisa. Eu vou mostrar o suficiente para que vocês entendam por que vocês têm que tomar certas atitudes e fazer certos tipos de modelos de comandos quando vocês trabalham com classes em Python e JavaScript, certo? Vamos lá. Eu vou começar pelo Python. Vou descomentar aqui. Essa é a minha classe pessoa. A minha classe pessoa tem uma definição init aqui, um def init. Esse def init, ele funciona como o construtor da classe. Júlio, o que é um construtor da classe? É uma função, um modelo parecido com uma função, ele tem um pouco de diferença para as funções, porque ele vai dar os atributos, vai preencher os atributos ou vai dizer quais atributos precisam ser preenchidos para que você possa instanciar essa classe. Júlio, o que é instanciar a classe? Instanciar a classe é torná-la um objeto. Quando você chama essa classe, dá valores a ela, porque a classe nada mais é que um modelo, certo? Que você usa para criar um objeto, tá? Então, quando você chama essa classe, coloca para ela os atributos que ela precisa ter, como vocês estão vendo aqui, nome, idade, profissão, horas trabalhadas, ok? Quando você chama essa classe e dá para ela os atributos que ela precisa para trabalhar, você pode usar um objeto instanciado da classe para acessar os métodos que ela tem, para que você possa trabalhar com os dados, certo? Vamos lá. Aqui embaixo no pessoa 1 e pessoa 2, eu vou instanciar a classe duas vezes. São dois objetos diferentes instanciados da mesma classe pessoa. No primeiro, eu vou passar direto dentro do construtor da classe, esse aqui, ó. Tá vendo o construtor da classe aqui em cima? Nome, idade, profissão e horas trabalhadas. O nome João, esse self aqui eu já explico para que ele serve, tá? O nome João, 25 é a idade desse João. Ele é programador e tem 20 horas trabalhadas, ok? Abaixo o pessoa 2, eu vou passar por argumento do sistema, ok? Para instanciar o pessoa 2, tá? Aqui depois eu vou usar para fazer umas outras coisas. Então, o que é o self? O self é uma referência, se você for buscar lá no inglês, sou eu, né? Self. Vou tirar uma fotografia self. Sou eu, entendeu? Eu classe no caso aqui, tá? Então, self nome é o nome que pertence à classe. É esse nome aqui, tá? Esse nome aqui. Quando eu passo esse nome, olha lá, tá vendo que ele destacou o nome embaixo? Esse aqui é o do construtor e este aqui é o do self, é o que pertence à classe. Então ele vai passar o conteúdo do construtor aqui em cima para dentro desse self nome aqui, através do nome, tá certo? Vamos construir uma classe, talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Eu vou chamar aqui, Python 3 classes, Mário, mecânico, 30, tá? Eu acho que pode dar algum erro, acho que não vai dar erro não. Eu não salvei.
nessa saída aqui, ó. O João, que eu passei direto pelo código, 25, programador 20 horas trabalhadas, e o Mário, que é um mecânico, que tem 30 anos e tem 30 horas trabalhadas, certo? Vocês podem ver que ficou bem organizadinho, eu fiz um tracinho aqui, e ele ficou bem organizadinho aqui, certo? Pegaram o nome pelo get da pessoa, João. Pegaram o nome pelo get da pessoa 2, Mário. Vamos ver o que é isso. Estão vendo esse print aqui? Esses dois prints? Eu estou usando pessoa1.getNome. Eu chamei um dos métodos, no caso este daqui, da pessoa. O que faz o método getNome? Ele dá um return, certo? No self.nome, esse cara aqui, ó. Tá? Ele retorna o nome da pessoa. Quando você constrói uma classe, por, vamos dizer assim, boas práticas, você usar os acessos aos atributos da classe, um método. Para cada dos valores que eu tenho na classe, idade, profissão, horas trabalhadas, você deve fazer um get para poder ler essas informações de forma mais precisa, vamos dizer assim. Outra coisa, o método também para se alterar o nome da pessoa, no caso da classe pessoa aqui, deveria ser um set nome, também por boas práticas. Isso anula o serviço do construtor? Não. Quando você vai instanciar a classe e já tem as suas informações, você pode usar aqui o construtor tranquilamente. Caso durante a operação você precise mudar uma das informações, como o nome, por exemplo, você vai recorrer à função setNome, que está aqui, certo? Ela pega o self, por quê? Porque ela vai trabalhar com os valores self aqui, ó. E depois ele diz, o nome que vier do sistema, você coloca no self, nome, certo? Júlio, e o horas trabalhadas aqui? Esse aqui é uma função já para fazer uma alteração diferente na classe, no valor do atributo da classe. Ele vai somar o número de horas trabalhadas ao que você já tem, ok? Ele faz um cálculo matemático. Eu poderia ter funções avançadas matemáticas aqui? Pode. Você poderia ter uma função consultando o banco de dados. Você poderia ter uma função trabalhando com um cálculo avançado de matemática aqui, com uma fórmula, certo? Para devolver um valor que você precise das informações que você tem, ok? Vamos descomentar esta aqui e esta aqui. O que vai fazer? Eu vou chamar o pessoa 1, que vocês podem ver que são 30 horas para o pessoa 2 aqui e 20 horas para o pessoa 1. Que o pessoa 1 é o João e a pessoa 2 é o Mário, certo? Eu vou salvar e vou executar novamente, ok? Alguma coisa não deu certo. O que aconteceu? Eu não tinha salvado. Vamos rodar novamente, vamos executar novamente nossa classe. Aqui, horas 22, por quê? Eu acrescentei 2 horas quando chamei o pessoa 1 aqui. E o Mário está com 33 horas trabalhadas porque eu acrescentei 3 horas no pessoa 2 aqui. Então, quando você tem,
por exemplo, uma string e você põe ponto alguma coisa, quer dizer que você está chamando o método da string. É o mesmo princípio aqui, certo? Lá, por exemplo, no JavaScript, nós vamos já para lá, você tem bastante operações com objetos. No Python é menos. As pessoas que fazem a definição do Python preferem trabalhar com funções diretas, como o int, que eu uso aqui, ó. É uma função direta, tá vendo? Eu não preciso dar ponto nada para obter essa função, o funcionamento dessa função, ok? Pode ser, eu não estou dizendo que não seja, por exemplo, o sys aqui eu já preciso do pontinho, tá vendo? Para que eu possa puxar o argumento, o primeiro argumento que vem junto com o nome do programa, certo? Se vocês notarem bem aqui, eu puxei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Por quê? Vamos lá. Aqui embaixo, ó. Vamos dar uma limpadinha para vocês enxergarem bem isso. Ó, eu peguei o primeiro argumento, depois do nome do script, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, quarto argumento. Eu peguei 4 argumentos. 1, 2, 3, 4. Aqui. Sysarg v1, sysarg v2, sysarg v3, sysarg v4. E em 2 deles eu estou usando o int. Certo? O sys é um pacotinho que eu instanciei. Ele funciona como objeto aqui, porque eu estou pondo um pontinho para tirar um método dele, que é o argv. Tá? O int é uma função direta. Eu não sei. Aqui vocês podem observar o help dele está dizendo que ele é uma classe. Ó, que ele vem de uma classe. Certo? Ok? Classe. Ó. Class. Eu não sei se dá para... deu aqui. Para mim grifar aqui. Ó. Class. Certo? Correto. Então vamos para o JavaScript agora. As classes em JavaScript têm os mesmos conteúdos que tem a classe em Python, só muda a nomenclatura, ok? Você tem o construtor, você tem os atributos, você tem os métodos. Set marca, get modelo, set modelo, tá? Eu criei uma classe carro aqui, lá era pessoa, aqui carro, tá? Essa minha classe carro tem marca, modelo, ano, quilometragem e chassi. Vocês podem ver que eu coloquei o valor do chassi aqui direto. Certo? Porque quando eu instanciar o construtor, eu não vou passar o chassi dele. Júlio, eu quero mudar o chassi do carro, porque o meu carro vai ser vou instanciar um carro, no segundo carro vou ter um chassi diferente. Ótimo, você vai ter que fazer ou acessar. Eu vou explicar depois como é que vocês acessam diretamente o valor do chassi, ok? Vamos lá. O primeiro aqui, let carro 1, certo? Faça o carro 1, um novo carro, um carro de modelo Ford, marca Ford, modelo Maverick, 1975, ele tem 30 mil quilômetros rodados, correto? Aí depois eu vou imprimir aqui todos os atributos do carro, certo? E vou mudar o chassi. Olha aqui, ó. Chassi igual a novo número, ou novo string. Certo? Porque o chassi não é constituído somente de... Lógico, meu chassi aqui é um chassi genérico, né?
Só para mostrar que pode ser feito, tá certo? Então tá, vamos lá. Eu vou instanciar um carro aqui. Depois eu vou mudar a quilometragem dele num segundo momento, tá? Só para vocês verem. E depois eu vou mudar o carro, a marca e o modelo do carro, tá? Vamos lá. Opa, deixa eu salvar aqui, senão não vai. Deixa eu ver se eu descomentei lá embaixo. Descomentei. Senão não vai dar certo. Node. Certo, vamos ver o que ele aprontou aqui. Ó, o meu chassi é o que eu coloquei lá em cima, ó, o primeiro chassi, certo? Eu coloquei aqui, ó. Eu instanciei o primeiro objeto, o carro 1 aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu só instanciei o carro 1, tá? Não fiz um carro 2, não. Eu só mudei para vocês verem que ele pode ser alterado. Então, meu carro, o primeiro carro era um Ford Maverick 1975, 3.000 km rodados. Ele está aqui, ó, com chassi que eu coloquei direto na classe lá em cima. É aconselhável? Não, não é. Mas pode ser feito em caso de necessidade. Caso você queira uma constante que você não vá alterar da classe, você gerar, por exemplo, um número parecido com um chassi único para a sua classe, você pode gerar esse comando. Mas vamos lá, chassi. Olha só, agora que eu vi, eu não coloquei os dois pontinhos aqui, ó. Que feio, Júlio. Não. O do JavaScript, o do Python estava tão bonitinho. Que falta de cuidado. Desculpem. Ok? Isso. Muito bem. Pelo menos o primeiro aqui vai sair certinho. Tá? Vamos lá, vamos rodar de novo o nossa classe. Chassi, marca Ford, modelo Maverick, ano 1975, quilometragem 30.000 km. Já pensou um Maverick 30.000 km rodados? Que coisa legal, hein? É um carrão. Só que bebe uma gasolina que só vendo. Vocês podem notar aqui que depois eu mandei adicionar, usei o método add quilometragem, aqui ó, para dizer que a quilometragem da classe deveria ser acrescentada do valor K aqui, ó. E daí eu passei um valor de 1.000 km para ele. Certo? Então ali ficou 31.000 km. Ó, aqui, ó. Na parte de baixo aqui, ó. E também alterei o chassi. O chassi eu fiz o acesso do atributo direto pelo valor do atributo. Isso não é recomendável. O certo é você ter um set e um get para tudo que você vai fazer, para todos para todos os atributos que você vai alterar. Ok? Vamos lá, vamos continuar explorando o que eu fiz aqui. Aqui embaixo, você pode ver que eu passei a marca dele para Dodge, modelo Dart,
Dodge Dart, nunca, todo mundo já ouviu falar no Dodge Dart? É um carrão também, muito antigo também, muito legal, certo? 31 mil quilômetros, ele continuou com mesma quilometragem, mas eu mudei aqui, ó, 7 marcas, 7 modelo, tá vendo? Então, quando você diz, por exemplo, vamos lá embaixo, faça uma string igual a eu sou uma string, string não, string, isso, certo? E você diz para ela, por exemplo, uma string, ponto. Length, você está chamando um método ou um atributo da classe string. Log. O que é o length? É o comprimento da string, certo? Nós vamos descobrir que agora me falhou a memória, eu não sei se eu preciso colocar o sinal de parênteses na frente do length ou não. Ok? Nós vamos descobrir junto o que é que eu preciso fazer. Ah, tá aqui, ó. 20, certo? Então, eu sou uma string e tem 20 caracteres de comprimento, com os 3 pontinhos, certo? Então, aqui você está instanciando alguma coisa, certo? Uma propriedade, um atributo, desculpa, é atributo ou um método. Atributo ou método da classe string. Vamos tentar achar outro? Uma string ponto slice, o split. No split dá. O que ele vai fazer? O que faz o split? Ele divide a string a partir de, por exemplo, você pode dizer para ele que ele vai dividir a string a partir de vírgulas ou a partir de nada. No caso a vírgula aqui, vocês viram que ele apontou erro. Por quê? Porque ela tem que estar entre, certo? Ele pega uma string e onde tiver uma vírgula, ele divide. Eu vou pedir para ele dividir pela letra, cada letra. Vamos ver se ele vai fazer. Não, não fez. Eu sou uma string. Vou pedir para ele dar o split no U. Certo? Lá. E sou uma string. Dividiu em 3 vezes. Então, o que é o split? O split é um método. Aqui, ó. Método string split. Método da classe string. Certo? Esse é o penúltimo vídeo dessa série. No último vídeo, depois eu vou só colocar mais algumas coisinhas que ficaram para trás dos outros vídeos, coisas pequenas. Mas isso aqui é só uma visão da classe, de como trabalham as classes. Eu não podia deixar vocês sem essa visão, porque vocês me viram usar os pontinhos com os atributos lá atrás nos outros vídeos, certo? Então eu tinha que explicar isso para vocês, para que vocês não ficassem com dúvida. Então, por enquanto é só. Muito obrigado.